Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes na TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnold Melo. No programa de hoje você vai saber como anda a preparação do CRB para enfrentar o vice-líder da segunda divisão do futebol nacional, o Atlético Goianiense, no próximo sábado. Também nesta edição do Canal Esportes você vai poder acompanhar os detalhes do CSA nesse dia decisivo de preparação para enfrentar o Guarani de Juazeiro no próximo domingo pela Série D do Campeonato Brasileiro. Os gols de ontem, que acabaram encerrando mais uma rodada da Série A, também será assunto aqui no Canal Esportes. Vamos falar de surf e os principais destaques de momento no mundo esportivo. Você vai saber a partir de agora. Além, claro, das manchetes da Gazeta, 82 anos de tradição, credibilidade e que você já sabe, no Caderno de Esportes, os destaques também vão ser colocados à sua disposição. O Canal Esportes está apenas começando, sexta-feira hoje, claro, muita informação a respeito do esporte e você daqui a pouco, logo depois do intervalo, vai saber todos os assuntos nesse nosso horário. O horário de deixar você atualizado com as principais notícias desse gigantesco mundo esportivo. Voltamos já. Fortalece aí meu coração, daquela força, meu coração. Fortalece aí meu coração. Fiquei muito honrado porque essa música é uma parceria minha com o Adriano Siri. De quando a gente fez parte do Fino Coletivo, eles acabaram, essa música não foi gravada por eles, eu acabei gravando ela no meu disco de 2007. E acho que foi uma honra pra mim, porque eu acho que ela tem esse refrão mesmo que convoca as pessoas a se ajudarem, né? Eu acho que essa coisa. Até a noite, juntos, finalmente. Fortalece aí meu coração, daquela força, meu coração. Fortalece aí meu coração. Oi, sou o Thiago Vasconcelos. Sou o Júnior Almeida. Sou o Marquinhos. Eu sou o Vado. Eu sou Milani Hora. Fortalece aí. Em 2011, o câncer atingiu mais de 500 mil brasileiros. Em Alagoas, esse número chega a mais de 8 mil casos por ano. Mas as chances de sucesso de tratamento e cura são de 80% quando diagnosticado precocemente. A Med Rádios quer ajudar a transformar esse número em realidade. Por isso, acaba de lançar o Centro de Tratamento de Câncer Med Rádios. Moderno, com profissionais especializados e o carinho e respeito que a gente carrega no peito. Centro de Tratamento de Câncer Med Rádios. Porque a vida deve continuar. Responsável técnico Dr. Rui Costa, CRN 2005. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry.
Beleza, tá certo então. Vamos lá, começar o Canal Esportes. Pois é, hoje Midelã em clima de celebridade. Tá todo mundo reunido aqui. Marcelo Nivaldo, Júnior Moranguinho, Júlio Moranguinho, nosso querido Márcio Andrei, né? Toda a turma ali, Daniel, Josiel Rodrigues. E eu sou hoje o contador de histórias aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos começar o programa de hoje falando de muito esporte radical. No surf, Gabriel Medina conquistou uma condição de destaque, conquistou o título em Fiji. Vamos dar uma olhadinha então dessa conquista, né? Trazer aí os detalhes, a imagem de Gabriel Medina. Começar falando do mar, né? Vamos falar de mar então, aqui no Canal Esportes, na manhã desta sexta-feira. Solta, Josiel. Vamos lá. Um dia impecável e derrotou 2 campeões mundiais e o líder do ranking para chegar ao título. Primeiro, nas quartas de final, Medina bateu o compatriota Adriano de Souza numa bateria apertada. Depois, na semifinal, Medina passou por ninguém mais que o 11 vezes campeão Kelly Slater, que havia derrotado o Igor Dantas. O norte-americano obteve o melhor desempenho da temporada, mas não conseguiu surfar boas ondas contra Medina. Na decisão, Gabriel Medina derrotou de ponta a ponta o número 1 do mundo, Matt Wilkinson. O brasileiro somou 15,60 pontos contra 6,34 do australiano, que ficou em combinação. Além do bi em Fiji, Medina garantiu o primeiro título de um brasileiro em 2016. Campeão do mundo em 2014, Medina subiu agora para a 2ª colocação do ranking. Boa, garoto! Boa. Mais uma vez, a bandeira brasileira tremulando. O Brasil mandando muito bem no surf. Pois é, rapaz. Tá aí então Gabriel Medina. Pois é, rapaz. Segundo, pode ser aí. Tá na briga, né? Pelo título mundial. Quem sabe? A temporada passada não foi tão boa assim pro Gabriel Medina, não. Mas aí está disposto a dar a volta por cima com essas boas apresentações nas etapas do Mundial de Surf. Bom, vamos falar aqui um pouco de... A Eurocopa está tendo no continente europeu, claro, a participação de muitas seleções. Nós estamos vivendo também aqui na América do Sul o clima de Copa América, né? Então, na Europa, a Euro 2016 também acaba movimentando as principais seleções do velho continente, muitas delas entrando em campo ontem. E é claro que durante o processo aqui no Canal Esportes, nós estamos sempre deixando você bem informado com os jogos, com as partidas que estão sendo realizadas. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui nos resultados, né, até o presente momento, como anda a Euro 2016 e o desempenho das seleções, respectivamente. Tivemos ontem a Alemanha ficando num 0-0 com a Polônia, a Ucrânia perdeu em casa para a Irlanda do Norte e a Inglaterra venceu o País de Gales por 2-1. Ainda ontem, aliás, na última terça-feira, a França venceu a Albânia pelo placar de 2-0. Né? Foi terça não, na quarta, né, gente? Eu estou todo desorientado por causa da questão do interno do cara. Nada, desorientado pelo fato dos compromissos, né? O cara acaba dormindo tarde, acordando cedo, aquela coisa toda, deixa o cara desorientado. Mas vamos lá. A França enfrentou a Albânia na quarta-feira, a Romênia e venceu por 2-0. A Romênia ficou no empate com a Suíça em 1-1. Rússia 1, Eslováquia 2. Portugal 1, Islândia também 1. E aí os jogos de terça, né? Portugal e Islândia 1-1, Austrália e Hungria, né? A Hungria venceu por 2-0, a Bélgica perdeu para a Itália pelo placar de 2-0. São os últimos resultados da Euro. Nós teremos já outras partidas marcadas para esta sexta-feira. Às 10 da manhã, Itália e Suécia, República Tcheca e Croácia, 1 da tarde, Espanha e Turquia às 4, Bélgica e República da Irlanda, amanhã, às 10 da manhã. Islândia e Hungria, 1 da tarde. Né? No sábado, Portugal e Áustria, Romênia e Albânia se enfrentam no próximo domingo. Suíça e França, também no domingo. E aí, na segunda-feira, a Rússia joga contra o País de Gales e a Eslováquia, fechando os grupos, enfrenta a Inglaterra. A classificação de momento na fase de grupos da Euro 2016, a França lidera com 6 pontos no grupo A, em segundo a Suíça com 4, em terceiro a Romênia com 1 e a Albânia, 2 jogos, 2 derrotas, não pontuou ainda nesta primeira fase. No grupo B, a Inglaterra lidera, tem 4 pontos, em segundo o País de Gales com 3, em terceiro a Eslováquia com 3 pontos e a Rússia está na lanterna com apenas 1 ponto conquistado.
No grupo C, a Alemanha lidera com 4 pontos. Em segundo, a Polônia também com 4 pontos. Aí nos critérios, a Alemanha está na liderança. Em terceiro, a Irlanda do Norte com 3 e a Ucrânia ainda não pontuou na competição. No grupo D, a situação de momento, a Espanha tem 3 pontos. Em segundo, a Croácia com 3. República Tcheca e Turquia não pontuaram. Lembrando que o complemento desse grupo já acontece nesta sexta-feira. Grupo D, a Espanha também tem 3 pontos. Aliás, a Itália tem 3 pontos. A República da Irlanda tem 1. A Suécia também tem 1 ponto. E a Bélgica ainda não pontuou na competição. Grupo F, a Hungria tem 3 pontos. Em segundo, Portugal com 1. A Islândia está em terceiro com 1 ponto. A Áustria ainda não pontuou na competição. Essa é a classificação de momento dos grupos da Euro 2016 e nós vamos, nos próximos programas, deixar você bem informado a respeito do que aconteceu, daquilo que é destaque no futebol no velho continente, tá certo? Vamos lá, dar sequência aqui ao Canal Esportes. Olha, vamos dar uma passada nas manchetes da Gazeta na manhã desta sexta-feira, falando um pouco mais do futebol de Alagoas também nessa sequência do programa, até porque nós vamos ter rodada da Série D do Campeonato Brasileiro já nesse próximo final de semana. CSA, Muricy entrando em campo, o Asa vai jogar pela Série C e o CRB joga pela Série B, amanhã à tarde. Vamos dar uma olhadinha nas manchetes da Gazeta, o que é que tem de destaque na manhã desta sexta-feira, dia 17 de junho de 2016. Vamos ver. CRB poderá ter novidades em Goiânia. Meia Roger Gaúcho será emprestado pelo Campinense e jogará a Série B pelo Galo. É o cabeleira, né? Roger Gaúcho, que estava no Campinense. Grande oportunidade na carreira, né? Vai jogar no CRB, numa Série B. Pois é. Regularizados, Assisinho e o Wellington Júnior estão bem fisicamente e dependem de Mazola para ficar entre os relacionados amanhã. Gerson Magrão está fora desse jogo, né? Então, talvez pela necessidade do Mazola Júnior, está aí já levando esses últimos jogadores contratados pela diretoria, com o Alexandro suspenso por doping, né? O técnico Cuca admite que o Palmeiras precisa de um atacante, está aqui na parte superior da Gazeta essa informação. Sport e América Mineiro procuram São Paulo buscando conseguir empréstimo do meia Daniel até o fim de 2016. Está entre os destaques aqui da Gazeta. Em 3 jogos oficiais, CSA tem 3 derrotas seguidas. Azulão perdeu na estreia para o Parnaíba na Série D e para o CRB 2 vezes na final do estadual. Jacozinho e Zico aí em destaque, né? Esse aqui é o Jacozinho e o Zico. Na última quarta, o ex-jogador e ídolo da torcida azulina Jacozinho foi ao Rio de Janeiro e visitou o ex-jogador Zico do Flamengo. Jacó falou com o Galinho para participar de um jogo beneficente em Maceió. Essas negociações, elas já acontecem há muito tempo, né? O Jacozinho tem interesse em trazer um time de marcha do Flamengo para fazer uma partida beneficente aqui em Maceió. Só que isso reúne o quê? Muito investimento, passagem aérea do pessoal, hotel... Essa questão da estadia, né, alimentação. Então não é à toa, os caras não cobram. O Zico não vai cobrar para vir para cá, para jogar. Agora precisa, o básico precisa, que é dar condição. O cara vai pagar para poder vir para cá? Aí não dá. Não que não possa, tem até condições para isso, mas não é assim que funcionam as coisas. E o Jacozinho foi lá tentar aí convencer o Zico, buscar, claro, patrocínio, meios para poder deixar o torcedor alagoano poder prestigiar, na verdade, nessa partida. Meia com formação no Flamengo é anunciado é o Guilherme Moreira, de 29 anos, isso é no Asa. Ele foi contratado para a sequência da Série C. No Tribunal de Justiça Desportiva, Azulão e o Galo acabaram recorrendo, né? Depois daquela punição, o CSA recebendo 5 jogos sem o mando de campo, mais R$5 mil de multa, e o CRB 4 jogos pelo confronto entre alguns torcedores no gramado do estádio Repelé, depois da decisão do Campeonato Alagoano, com o CRB comemorando o bicampeonato. Então, o TJD se manifestou essa semana. Nós recebemos aqui no estúdio da TV Mar o advogado Flávio Moura, representando a OAB, né, a Comissão de Desportos da OAB. E essa situação em que o CRB e o CSA acabaram recorrendo, isso já tinha sido levantado aqui mesmo no Canal Esporte pelo próprio advogado Flávio Moura. Eu perguntei para ele se cabia recurso, ele disse que cabe. Os clubes têm 3 dias para poder recorrer. Então,
eles recorreram, é um direito que CRB e o CSA têm e vamos acompanhar, né? O que é que vai ser apresentado. Eu disse aqui e continuo afirmando, acho que CSA e CRB precisam ser punidos. Pode ter uma pena reduzida, tudo bem. Agora, absolvição, eu acho que isso aí é uma condição que vai, mais uma vez, só dar força para que os marginais continuem cometendo atos de violência nos estádios de futebol de Alagoas. Tá? Acho que CSA e CRB precisam ser punidos para ficar como exemplo de que não devem, esses clubes não podem estar muito juntos aí de membros de organizada, financiando muitas vezes essas torcidas organizadas para que muitos deles tenham até um trabalho interessante. Nós não vamos aqui colocar todo mundo na vala, dizer que todo integrante de torcida organizada é vagabundo, é bandido, é maloqueiro. Não é assim, não é assim. Mas todos nós sabemos que a maioria dos problemas nos estádios brasileiros hoje está sempre ligado, não é só aqui em Alagoas, está sempre ligado a integrantes de organizadas. Então isso é que precisa acabar. Então, esses laços precisam ser enfraquecidos entre clube de futebol e membros de torcida organizada neste sentido. Eu acho que o CSA e CRB, se eles forem punidos, não vai ser nenhuma injustiça. Nenhuma injustiça. Precisa ter uma contrapartida, uma lição. O CRB já foi punido em outros momentos, teve que jogar a primeira fase da Copa do Nordeste em Cururipe, todinha a primeira fase, porque a torcida do CRB, uma organizada do CRB, quando se fala em torcida, nós não podemos generalizar. Um segmento, né, a organizada, acabou se envolvendo com a confusão da torcida de Santa Cruz aqui no estádio Repelé e teve essa punição. Então, não aprendeu. Agora pode ser punido de novo para ver se essa situação, pelo menos, diminui. Tirar moral, essa é a realidade. Para poder ser direto, tem que tirar moral da turma aí. Tem muito integrante de organizada que se acha dono de time, né? E todos nós sabemos que esse tipo de processo só enfraquece o futebol. Jogos Estudantis de Alagoas têm todas as datas definidas, é o GEAL. Após muitas indefinições, a competição teve início deixando alunos e professores mais tranquilos. É aquela adrenalina, né, antes de cada evento, né? Quem organiza evento sabe que fica aquela adrenalina, será que vai começar? Nós vamos ter que ajustar aqui, vai funcionar? Olha só, o Roger acabou recusando, Roger Machado, tá? Técnico do Grêmio, ele acabou recusando a oferta do Corinthians para comandar a equipe, né? E a maneira como o Corinthians também teria utilizado para poder negociar com o Roger não foi nada legal. Horas depois do presidente do Corinthians ter reclamado que a CBF não foi ética, né? Não utilizou a linha ética para poder tirar o Tite de lá, o Corinthians utilizou o mesmo critério, ligou na madrugada para o técnico Roger, sem falar com o presidente do Grêmio. Então, o Roger acabou recusando esse convite. Ainda aqui na Gazeta desta sexta-feira, os destaques: Galo tem que pagar 8 mil, né? A Justiça determinou que o Atlético Mineiro tem que pagar 8.696.848,91, valor reajustado ao Grêmio pela dívida referente à contratação do goleiro Vitor em 2012. Então, o Atlético Mineiro tem que pagar hoje ao Grêmio 8 milhões de reais, mais de 8 milhões. Seleção de José Roberto Guimarães encara a Sérvia às 5 da tarde pelo Grand Prix. Liga Mundial, o Brasil venceu ontem o Irã. O Brasil venceu o Irã ontem pela Liga Mundial de Vôlei, né, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, por 3-0, com parciais de 25-19, 25-16 e 28-26. Polônia segura a Alemanha no 0-0 na Euro, já falamos sobre esse assunto. Alagoas vence Sergipe em desafio de futsal. Maceió Marechals faz seletiva amanhã no futebol americano. São os destaques da Gazeta que você encontra nos semáforos, nas bancas. Faça a sua assinatura e receba em casa esse amplo conteúdo da Gazeta. Vamos a um rápido intervalo agora. No próximo bloco, nós vamos trazer mais notícias, vamos falar mais dessa rodada do final de semana que envolve os clubes alagoanos. Vamos trazer os jogos da Série B, da Série C e da Série D, para deixar você, torcedor alagoano, bem informado. Colocar na sua agenda, não perder um só detalhe das partidas envolvendo os nossos representantes no Campeonato Nacional neste final de semana. Voltamos já. Fortalece aí meu coração.
fiquei muito honrado porque essa música é uma parceria minha com o Adriano Siri, de quando a gente fez parte do Fino Coletivo. Eles acabaram, essa música não foi gravada por eles, eu acabei gravando ela no meu disco de 2007. E acho que foi uma honra pra mim, porque eu acho que ela tem esse refrão mesmo que convoca as pessoas a se ajudarem, né? Eu acho que essa coisa... Até a noite, juntos, finalmente. Fortalece aí meu coração, daquela força, meu coração. Fortalece aí meu coração. Oi, sou o Thiago Vasconcelos. Sou o Júnior Almeida. Sou o Marquinhos. Eu sou o Vado. Eu sou Milani Hora. Fortalece aí. Em 2011, o câncer atingiu mais de 500 mil brasileiros. Em Alagoas, esse número chega a mais de 8 mil casos por ano. Mas as chances de sucesso de tratamento e cura são de 80% quando diagnosticado precocemente. A Med Rádios quer ajudar a transformar esse número em realidade. Por isso, acaba de lançar o Centro de Tratamento de Câncer Med Rádios. Moderno, com profissionais especializados e o carinho e respeito que a gente carrega no peito. Centro de Tratamento de Câncer Med Rádios. Porque a vida deve continuar. Responsável técnico Dr. Rui Costa, CRM 2005. Fazer pão. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. O Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam comida no mundo. Do total de desperdício no país, 10% ocorre durante a colheita, 50% no manuseio e transporte, 30% nas centrais de abastecimento e os últimos 10% ficam diluídos entre supermercados e consumidores. Na hora de escolher os seus alimentos no supermercado, na quitanda ou na feira, procure saber a origem do que está comprando. Escolha aqueles cultivados sem agrotóxicos e produzidos próximos à sua região. Dê preferência às hortaliças, frutas e legumes da estação. Compre somente a quantidade adequada para evitar o desperdício. Pesquise receitas culinárias que utilizem integralmente os alimentos, incluindo cascas e folhas. E, quando possível, adquira produtos orgânicos e procure sempre fazer uma dieta equilibrada. Além dos cuidados com a origem dos seus alimentos, adquira suas roupas, sapatos, objetos pessoais e móveis fabricados perto da sua cidade. Produtos que são transportados em curtas distâncias reduzem o impacto ambiental. Seja um consumidor sustentável. Dentro da minha dor, você se sentir no céu. Aqui não passa vento, é melhor do que motel. Entrou na minha dor, é o carro da balada, é o carro do amor. Tá todo mundo ligado na Gazeta. Beleza, estamos de volta com o Canal Esportes e ontem tivemos o encerramento da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, com 2 partidas. O Internacional jogou contra o Atlético Mineiro, jogou no Beira-Rio e conquistou uma vitória pra lá de satisfatória na classificação geral da competição. Vamos dar uma olhadinha nos gols, vamos ver. O primeiro gol da partida foi marcado no primeiro tempo, aos 35 minutos, Eduardo Sacha. Internacional 1-0 em cima do Atlético. Eduardo Sacha.
E aos 20 minutos do segundo tempo, Vitinho fez o segundo gol da equipe do Internacional. Gol que definiu a vitória. Placar final, Inter 2-0 em cima do Atlético Mineiro. O técnico Marcelo Oliveira do Atlético falou depois da partida a respeito desse resultado negativo, né, de sua equipe e da discussão que envolveu o jogador Rafael Carioca e Robinho no decorrer da partida. Vamos ver. Eu vejo como natural de jogo. Eu fui atleta há 15 anos, já aconteceu muitas vezes comigo mesmo. E não foi levado nada para o vestiário, ali nem lembravam que aquilo tinha acontecido. Eu acho até que nesse momento uma discussãozinha, uma cobrança, uma bola perdida, uma bola que poderia ser passada ou uma desatenção no sistema defensivo, tem que estar falando mesmo, é absolutamente normal. Não passou dali, é uma coisa que nem estávamos lembrando mais. Não pode ser constante, não pode passar daquilo ali, né, de um bate-papo, uma discussão, uma cobrança, mas é absolutamente normal. Recentemente aconteceu no São Paulo também, é assim que funciona o futebol, e ainda mais num momento como esse. Precisamos cobrar mesmo, mas ter o equilíbrio necessário e render um pouco mais tecnicamente, um pouco mais de organização para a gente chegar. Marcelo, quais os pontos fortes do Atlético que o Inter conseguiu neutralizar nessa noite aqui no Beira-Rio? O Inter usou muito da velocidade. Eu achei que no primeiro tempo, até cobrei dos jogadores, que eles estavam numa rotação acima, né? Tava o Inter, e sabíamos disso, né? No início do jogo ia ter uma pressão e eu acho que ele marcou bem, trouxe muitos jogadores atrás da linha da bola e dificultou as ações do Atlético, que fazia isso com lentidão. Muito bem, tá aí então Marcelo Oliveira, né? Marcelo Oliveira que já foi técnico do CRB, é sempre bom lembrar isso, né? E hoje vive em uma condição diferente, está em outro patamar, né? O técnico Marcelo Oliveira do Atlético Mineiro, que está aí tentando recuperar essa equipe depois de uma série de resultados negativos. O Fluminense jogou contra o Corinthians e conquistou uma vitória. O resultado foi construído com um gol de pênalti, marcado por Cícero. Vamos ver. Rapaz, o Cássio quase que... Já saiu o Tite e aí volta o Cássio pro gol, né? Brincadeira, né? O Walter voltou pro banco, o goleiro da equipe do... Ah, foi, é verdade, tá aqui a substituição. O Walter se machucou, inclusive, no intervalo, né? E o Cássio voltou pro gol, quase pegava. Já pensou se o Cássio pega o pênalti? Rapaz... no rebote acabou... Bom, vamos lá falar aqui então um pouco nessa sequência do Canal Esportes da situação de momento da Série A do Campeonato Brasileiro, depois do encerramento dessa 8ª rodada da competição, os jogos, né, como ficou a classificação de momento da Série A do Campeonato Brasileiro depois dos resultados desse meio de semana. O Internacional reassumiu a liderança, tem 19 pontos, o Palmeiras chegou a dormir na liderança, né? Mas aí o Internacional recuperou essa liderança e venceu ontem a equipe do Atlético Mineiro, voltando à liderança do campeonato. Então o Internacional tem 19 pontos, em segundo o Palmeiras com 16, em terceiro o Grêmio com 15, em quarto o Santos com 13 pontos, em quinto o Corinthians com 13 pontos, em sexto o São Paulo com 13 pontos, em sétimo o Flamengo também 13 pontos, em oitavo a Ponte Preta com 13, em nono o Fluminense com 13 pontos, em décimo Santa Cruz com 11, décimo primeiro a Chapecoense com 11 pontos, em décimo segundo o Atlético Paranaense com 10, décimo terceiro o Figueirense com 9 pontos, 14º Vitória também com 9 pontos, em 15º Curitiba com 8, 16º Botafogo. Olha o Botafogo aí, saiu da zona de rebaixamento, né? Botafogo, tá aí, 16º colocado com 8 pontos. Na zona de rebaixamento, o Cruzeiro, 17º colocado, tem 8 pontos. Olha aí, a dupla mineira, né? Em 18º o Atlético Mineiro com 7, 19º o Sport com 5 e o América Mineiro. Os 3 representantes de Minas Gerais na Série A hoje se encontram na zona de rebaixamento. Que coisa curiosa, né? Cruzeiro, Atlético Mineiro e América Mineiro. Futebol mineiro não está em alta neste exato momento na Série A. Vamos à rodada do final de semana, para deixar você logo bem informado, os jogos que marcam aí a rodada de número 9. Palmeiras e Santa Cruz jogam amanhã às 4 da tarde, Atlético Paranaense e Santos às 6 da noite, América Mineiro enfrenta o Curitiba às 9,
O Vitória enfrenta a Chapecoense domingo às 11 da manhã. O Atlético Mineiro também joga domingo às 11 da manhã contra a Ponte Preta. Flamengo e São Paulo se enfrentam, clássico brasileiro, no domingo às 4 da tarde. Corinthians e Botafogo, outro clássico brasileiro, também às 4 da tarde. Figueirense e Internacional, também no mesmo horário. E o Sport joga contra o Fluminense, fechando os horários aí das 4 da tarde dos jogos de domingo. E o Grêmio entra em campo às 7 da noite contra o Cruzeiro, nesta sequência do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Para poder fechar essa situação do Campeonato Brasileiro, o técnico Levi Coupe falou a respeito também dessa vitória do Fluminense com o gol do Cícero em cima do Corinthians. Vamos ver. Fala por si, ele é um cara vencedor e merece uma oportunidade dessas. Agora, o fato de trocar agora, isso, mas tu sabe, são só polêmicas que se criam no Brasil, não acaba nunca esse negócio. E vai ser difícil de terminar. Nós temos que seguir em frente. Nós não conhecemos 7 jogadores titulares da seleção. A maioria dos brasileiros não consegue falar 7 jogadores titulares. Então, isso, acho que é a maior dificuldade que o Tite vai ter de mostrar um time para a gente, que a gente saiba a escalação. Claro, tivemos algumas situações dentro do que nós treinamos, elas aconteceram, nós poderíamos ter aproveitado melhor o contra-ataque, principalmente, a gente sabia que o Corinthians ia dar o contra-ataque e não aproveitamos como deveríamos. Então, essas mudanças, 2 ou 3, elas vão acontecer de um jogo para outro, entra jogando um, entra jogando outro, dependendo também do time adversário. Mas é o que eu falei agora com relação ao que eu penso da seleção brasileira, eu penso também com relação ao Fluminense. A torcida do Fluminense precisa saber pelo menos 7 ou 8 jogadores titulares do time. Aí nós vamos ter um time de futebol. Aí tem algumas variações, 2 ou 3 de um jogo para outro, mas é muito isso. Os times mudam 5, 6, 10 e estão contratando 5, 6, 10 jogadores e você não tem é uma loteria. Você acredita mais na capacidade do jogador. Por exemplo, observem, por exemplo, a estreia no jogo passado do Maranhão. Ficou, sabe, ele tinha trazido uma semana apenas com o time. Agora afogou fisicamente, um desgaste incrível, assim. Então, mas é muito difícil. Quem vê de fora não vê isso, o cara só quer ver o time jogar bem. Então nós vamos ter esses problemas, mas eu vou permanecer com uma formação básica, né? E essas alternâncias vão observar de um jogo para outro quase sempre. Muito bem, tá aí então o técnico Levi Coupe fazendo a avaliação dele depois da vitória do Fluminense pelo placar de 1-0. Vamos dar uma olhadinha então nesta sequência de jogos, né? Já que nesta sexta-feira nós vamos ter a Série B do Campeonato Brasileiro, vamos ter a Série B em andamento, e nessa sequência de jogos aí da competição você vai ficar por dentro aí desses resultados, com os jogos também que estão previstos para esta sexta-feira e para o final de semana. Vamos dar uma olhadinha então, vamos ver. O Joinville enfrenta o Ceará, Paraná joga contra o Luverdense, Sampaio Correia e Brasil de Pelotas, Goiás e Avaí. São jogos desta sexta-feira. Amanhã nós teremos Atlético Goianiense e CRB, Bahia e Londrina, Criciúma e Tupi, Náutico e Bragantino, Vasco e Paysandu, Oeste e Vila Nova fechando esta rodada. Lembrando que a classificação de momento, CRB se encontra na primeira parte da tabela, CRB é o 7º colocado com 15 pontos, o Vasco é o líder com 22, o Atlético Goianiense, adversário do CRB amanhã, é o 2º colocado com 20. O CRB vai para uma parada duríssima lá em Goiânia. A zona de rebaixamento da Série B, o Bragantino tem 17º colocado, 8 pontos. Em 18º, Goiás com 6. 19º, Tupi com 4. E o Sampaio Correia é o lanterna com apenas 4 pontos. Para poder deixar você atualizado com a situação também do futebol brasileiro, a Série C do Campeonato Brasileiro tem rodada também neste final de semana. Nesta rodada da Série C do Brasileirão, nós vamos trazer aqui o desempenho do Asa, que está no Grupo A, vai enfrentar o América de Natal, jogando lá em Natal, né? E aí é claro que esse resultado, nós vamos repercutir o resultado dessa partida no próximo final, na próxima segunda-feira. A classificação de momento da Série C, o Fortaleza lidera, tem 10 pontos. O Botafogo da Paraíba é o 2º colocado com 7, em terceiro o Salgueiro com 7 pontos, em quarto o América de Natal com 6, o Asa é o 5º colocado com 6 pontos. A zona de rebaixamento hoje formada por River e Confiança, os dois têm 2 pontos. E para fechar o programa de hoje, pela Série D do Campeonato Brasileiro, nós estamos aqui acompanhando justamente, trazendo todos esses detalhes para você que está ligado no Canal Esportes. A Série D, o CSA joga neste final de semana,
vai enfrentar o Guarani de Juazeiro, né, nesta fase da competição. E, enquanto isso, enquanto o CSA busca essa primeira vitória, CSA que está no grupo A6, né? Está aqui, Parnaíba, 3 pontos, Central, 3 pontos, CSA e Guarani de Juazeiro ainda não pontuaram na competição. E no grupo A9, o Muricy lidera com 3 pontos, o Sergipe é o segundo com 1, ao lado do Fluminense de Feira de Santana, também 1 ponto, e o Campinense não pontuou na competição. Lembrando que nessa próxima rodada, no domingo, o Muricy joga fora de casa contra o Fluminense de Feira de Santana, no interior baiano. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes desta sexta-feira. Está chegando o Cortando com Ariel Fernandes. Deixo o meu forte abraço para você. Nós teremos um novo encontro ainda no decorrer do dia na programação da TV Mar Canal 25, mas para falar mais de esportes, eu te espero na próxima segunda-feira, a partir das 8. Grande abraço. Em 2011, o câncer atingiu mais de 500 mil brasileiros. Em Alagoas, esse número chega a mais de 8 mil casos por ano. Mas as chances de sucesso de tratamento e cura são de 80% quando diagnosticado precocemente. A Med Rádios quer ajudar a transformar esse número em realidade. Por isso, acaba de lançar o Centro de Tratamento de Câncer Med Rádios. Moderno, com profissionais especializados e o carinho e respeito que a gente carrega no peito. Centro de Tratamento de Câncer Med Rádios. Porque a vida deve continuar. Responsável técnico Dr. Rui Costa, CR.